O mês de maio iniciou surpreendendo os investidores de criptomoeda. O Ethereum vinha perdendo muito valor contra o Bitcoin, contra o dólar, ao ponto de muitos desacreditarem totalmente da possibilidade de a gente ter altas valorizações. Mas, com base nas informações que entraram das últimas semanas para cá, aumentou as probabilidades da gente romper máximas no Ethereum e, quem sabe, entregar a tão esperada alt-season. Traders e investidores, espero que vocês não tenham sido pegos de surpresa com essa alta dos últimos dias do Ether. Afinal de contas, se você acompanha aqui nossos vídeos compartilhados no YouTube, a gente mencionou anteriormente que estávamos muito provavelmente diante de um fundo aqui no Ethereum, uma vez que a gente tinha uma anomalia pela parte dos vendedores, né? A gente observou o maior volume de negociação dos últimos quase 3 anos. Isso nos leva a interpretar que muitas pessoas venderam no pior ponto possível, uma vez que a maioria perde. A gente tende aí para o outro lado, né? Foi isso que a gente discutiu na nossa última atualização do Ether aqui no YouTube. Tivemos uma anomalia pela parte dos vendedores. Percebam que quando a gente tem um volume muito grande, assim como preço esticado, das duas, uma. Ou a gente está diante de um fundo local relevante, ou estamos diante de um fundo global que a gente não vai perder mais, tá? Inclusive, das últimas vezes que a gente teve volumes tão grandes aqui, terminaram sendo fundos aqui por ativo. Voltando aqui agora para a atualização, o que me surpreendeu foi a força que a gente subiu aqui no Ethereum. Subimos com um volume muito alto e, com base na análise do volume, isso aqui não é volume de pullback, tá? Isso aqui é muito provavelmente um volume de impulso que deve levar-nos a níveis mais acima. Eu estava planejando, quando a gente estava aqui por volta dos 1.600, 1.500 dólares, para quando a gente chegasse nesses níveis aqui acima, estar analisando realização. Mas com base nas informações que foram apresentadas do mês de maio para cá, né, esses volumes todos nessa alta, eu pretendo manter um que tenho investido em Ethereum, pois me parece aqui que temos combustível para continuar subindo, tá? É só olhar para o passado aqui com essas informações que temos e analisar as vezes que tivemos altos volumes, né? Claro, dependendo de onde ele está posicionado, nos leva a acreditar que estamos diante de uma demonstração de força, né? Todos esses altos volumes aqui mostram para a gente força do ativo. Em outras palavras, a gente tende a continuar subindo, né? E aí, essas informações que entraram aqui recente nos mostra isso, que muito provavelmente a gente está no início de um grande movimento de alta que pode vir a acontecer mais para frente. Eu havia mencionado com vocês aqui no Ethereum, com base na teoria das ondas de Elliott, que esse movimento que houve de 2022 para cá, existe a possibilidade de não ser o impulso, né? E apenas uma retração, quem sabe uma lateralização no prazo maior. Eu ainda não descartei essa possibilidade aqui, tá? Eventualmente, com as informações que temos, a gente pode vir aqui em cima, romper os topos e voltar para baixo novamente. Mas com esse tanto de volume que entrou aqui, demonstrando muita força, existe a possibilidade, tá? Isso aqui ser onda 1, daqui a pouco isso aqui ser onda 2, e agora a gente está subindo onda 3, tá? É claro que vai depender das próximas informações que teremos mais à frente. Mas o resumo da história é: quem tem, mantém, e muito provavelmente a gente deve continuar subindo. É claro que vai lembrar que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Essa valorização do Ethereum traz a esperança para uma alt-season, tá? Eu acredito, como está na thumb desse vídeo, é agora ou nunca, tá? Pois não seria legal a gente voltar aqui devolvendo e perder esses volumes aqui. Se eventualmente a gente vier a ter uma alt-season, né, seja a maioria esmagadora das altas, ou seja, em algumas poucas, né, que mantém a estrutura de alta, eu acredito que é agora se a gente for ter. Beleza? Antes da gente mencionar aqui algumas altcoins, a mudança de estrutura que houve, a estrutura impulsiva foi apresentada nas altcoins, eu quero mencionar aqui o Ethereum contra o Bitcoin, né? A gente teve uma valorização significativa nos últimos dias contra o Bitcoin, subindo aí quase 50% dos fundos. Um ponto positivo, né? Não está tão claro, mas dá para ver aqui 5 ondas subindo, logo caracterizando isso aqui um possível impulso, eventualmente ocorrendo uma retração, tende a ser um pullback para a gente voltar a subir com as informações que temos aqui hoje, né? Eu gosto de comparar aqui
com o início da tendência de alta aqui do Ether em 2019 e 2016, né? Claramente a gente vê também aqui o impulso, 5 ondas aqui na alta, ABC, continuamos subindo. Novamente aqui em 2019, 5 ondas na alta, ABC corretivo, a gente deu continuidade ao movimento de alta. Então a gente teve 5 ondas, então pode ser que estejamos aqui diante de um impulso, beleza? Então a gente viu que no par dólar tá legal, as informações de volume nos mostram que temos potencial de continuar subindo muito além dos níveis atuais. E quando a gente vem aqui no par BTC, a gente vê essas informações, não estão tão claras aqui 5 ondas, mas dá para a gente enxergar. Logo, temos um contexto mais bullish aqui para o Ethereum, beleza? Apesar de eu trazer uma análise mais bullish do Ether, estamos agora numa resistência, né? E a gente não pode se surpreender caso a gente tenha uma retraçãozinha aqui. No momento a gente se encontra no nível de 0,618, retestando uma LTA que foi rompida e também estamos diante de uma faixa que teve muita negociação anteriormente. Então, diante de uma resistência, retrações podem vir a acontecer aqui mais na frente no Ethereum. Inclusive, caso venha acontecer, pode ser oportunidades para os que pretendem acumular. Eu já tenho uma exposição grande no Ethereum, não pretendo mais acumular, apenas manter o que eu tenho. Eu quero trazer uma informação adicional. Até então a gente analisou o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, mas a gente observou nos últimos dias que muitas altcoins montaram uma estrutura impulsiva. Logo, caso ocorra uma queda nos próximos dias, tende a ser apenas um pullback para a gente voltar a subir. Eu quero mencionar aqui com vocês algumas dessas altcoins, mas antes de a gente mencionar, vale lembrar que as vagas para o treinamento do CryptoGains estão abertas até domingo, dia 18. Estamos falando do treinamento mais completo de criptomoedas, que te dá acesso também, além do curso vitalício, a 12 meses de membros. É nos membros que a gente chama de estágio, que você coloca em prática tudo que aprendeu na teoria. A gente tem 10 lives mensais, dessas lives a gente gera as oportunidades, tanto de trade quanto para investimento. Mais detalhes sobre o treinamento CryptoGains, link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Voltando aqui para falar das altcoins, né, que elas montaram estruturas impulsivas, logo a gente tem um contexto mais bullish aqui. Caso a gente faça um pullback ao longo dos próximos dias, tende a ser apenas um pullback mesmo para a gente voltar a subir. Quero dar destaque aqui a AVE. A gente consegue ver 5 ondas no movimento de alta. Logo, caso ocorra uma retração, não estou falando que vai acontecer, caso ocorra uma retração, tende a ser oportunidade para os que estão de fora a acumular com as informações que temos hoje. Temos aqui provavelmente um impulso, logo se retrair, tende a encontrar fundo para voltar a subir. Tá? Outra moeda que também tem características impossíveis agora finalmente é a NEAR, tá? A gente observa um ponto muito positivo, aquilo que a gente discutiu lá no gráfico da Ethereum, um volume muito grande aqui de fundo, e agora a gente volta a subir um movimento de 5 ondas, podemos estar aqui diante de uma onda 1. Logo, caso ocorra uma retração, pode ser oportunidade aqui tanto para investimento, para quem pretende na NEAR, quanto para trade comprado, beleza? Então a gente vê muitas altcoins montando estruturas impossíveis, com volumes bons, aqui no caso da SUI. Para fazer um complemento com essa análise, eu quero trazer aqui um gráfico que eu já trouxe para vocês anteriormente, mas vale a pena a gente mencionar. Eu acredito que a gente está numa possível quinta onda de alta aqui para o Bitcoin, né? Com base da teoria das ondas de Elliott. E no ciclo anterior, quando a gente apresentou a quinta onda, foi quando a gente teve altas valorizações das criptomoedas, né? Aqui no lado esquerdo está o gráfico do Bitcoin e aqui no lado direito está o gráfico da AVAX, representando a maioria esmagadora das altcoins que se comportaram da mesma maneira no ciclo anterior. Tá? Enquanto o Bitcoin estava mandando a quinta e última pernada de alta, foi quando a gente teve grandes valorizações ali no ciclo anterior. Enquanto o Bitcoin mandou dos fundos até as máximas pouco mais de 100%, a AVAX aqui no exemplo da direita, representando a maioria esmagadora das altcoins, subiu aí quase 15 vezes, correto? Então, se a gente vier a ter uma grande alt season, eu acredito que é agora, tá? É agora ou nunca. Uma informação adicional que eu já havia compartilhado com vocês anteriormente, eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Eu já trouxe a ideia para vocês que eu acredito que tem algumas altcoins que tendem a entregar grandes valorizações, mas creio eu que não serão
todas, pois a gente vê que tem muitas altcoins que não tem mais estrutura de alta, muito pelo contrário. Então, uma vez que você decide ter altcoins na carteira, o ideal é que você esteja posicionado nas altcoins que mantêm estrutura de alta. Por isso, no próximo domingo, às 10h30, a gente tem uma live aqui marcada no canal do YouTube, onde eu estarei analisando para vocês o Bitcoin e as altcoins que vocês estiverem compartilhando no chat ao vivo. Aqui no vídeo de YouTube, geralmente vocês recebem uma atualização por dia. Na live, a gente consegue analisar diversas altcoins ao mesmo tempo. Então a gente tem um horário marcado às 10h30 no domingo, tá? Entra aí na página inicial do canal e clica aqui em notificar-me para você ser notificado quando a gente estiver ao vivo às 10h30 no domingo, tá? Vamos estar analisando aí todas as altcoins que vocês estiverem compartilhando no chat. Beleza? Então, o resumo do vídeo de hoje é: a alta que tivemos no mês de maio foi muito significativa e muito importante para o criptomercado, uma vez que a gente subiu com bons volumes aqui no Ethereum, digamos que a mãe das altcoins. Ele que tende a iniciar a valorização das altas, né? Puxar as altcoins. Então, a gente teve uma alta forte, nos mostrando que a gente ainda continua subindo. O Ethereum contra o Bitcoin demonstrou bastante força, isso significa que a gente pode estar diante aqui de um impulso. E as altcoins montaram estruturas impossíveis, né? Caso tenhamos um reteste, tende a ser oportunidade, pois com as informações de hoje, muito provavelmente é uma alta. A gente não vai perder esses fundos aqui e tendemos a buscar novas máximas posteriormente. Então, se a gente vier a ter um alt season, bem, eu acredito que a gente pode estar diante do início desse movimento, se a gente vier a ter uma alt season. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso, pela sua atenção e muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.